Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhor Vice-Presidente, senhoras e senhores secretários regionais, senhoras e senhores deputados. É o último ano deste Governo e o seu último orçamento. Para analisar um orçamento é necessário olharmos ao programa de Governo que apresentaram em 2015 e nos sucessivos orçamentos para saber se o PSD de facto cumpre. Infelizmente, a realidade é que o PSD não cumpre com o seu programa de Governo e teremos a oportunidade, durante estes dias, de analisar em detalhe, sector a sector, o cumprimento ou o incumprimento do programa de Governo. Quando o PSD aderiu à austeridade em 2012 e pediu a ajuda externa, a Madeira teve que atravessar as passas do Algarve. E em 2012 os madeirenses pagavam 651 milhões de euros de impostos. Em 2019, a região, os madeirenses e as famílias e as empresas pagam 884 milhões de euros de impostos. Sr. Presidente, agradecia algum silêncio para eu poder usar da palavra. O deputado pode prosseguir. Se em 2012 pagávamos 650 milhões de euros de impostos, em 2019 o PSD presenteia as empresas e as famílias com mais 233 milhões de euros de impostos. Se durante o primeiro ano do programa de ajustamento e da austeridade pagávamos 650 milhões de euros de impostos, hoje pagamos, de facto, 884 milhões de euros, como o Sr. Vice-Presidente bem sabe. Os últimos 7 anos, 2012 a 2019, os madeirenses, famílias e empresas pagaram a mais, tendo como ano zero o ano base 2012, 1.517 milhões de euros a mais do que pagariam se pagassem o mesmo nível de impostos que pagaram no ano 2012. Isto sem contar com os cortes que Vossas Excelências fizeram na administração pública, com o corte no subsídio de férias e no subsídio de Natal, em que durante os anos do período de ajustamento os madeirenses, funcionários públicos, tiveram uma diminuição nos seus vencimentos de cerca de 80 milhões de euros. Se olharmos à questão só dos impostos, esta verba que dizem que em 2019 vão deixar de tirar aos madeirenses representa, de facto, 1,8% do total das verbas que a mais pagaram os madeirenses e porto-santenses. Mas se dizem que isto é um dos melhores orçamentos, nós dizemos que é um dos piores orçamentos. Porque em 2012, com o plano de ajustamento, se compararmos com hoje, o IRS pagamos mais de 18 milhões de euros. Em matéria de IRC, as empresas pagam mais 32 milhões de euros. E diga-se, o imposto segue do IVA. Hoje, comparado com 2012, os madeirenses pagam mais 176 milhões de euros. Senhor Vice-Presidente, depois destes sacrifícios pedidos, não havia condições para baixar a carga fiscal às famílias e às empresas.